Hoje a gente está aqui para falar sobre longevidade e envelhecimento saudável, que é uma temática que tanto nos preocupa no sentido de chegarmos aí, né, na nossa terceira idade, bem, podendo aproveitar a vida, curtir esse momento especial, com saúde, com qualidade de vida e também com felicidade. E estão aqui para falar comigo nesta bancada um time muito qualificado aí de diferentes áreas, de diferentes empresas, com diferentes profissões para agregar sobre essa temática, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso bate-papo, né? Aqui é um bate-papo muito leve, descontraído, em que a gente também sempre diz isso, nós não somos só profissionais, nós somos seres humanos que muitas vezes têm a mesma dor aí que você que está nos assistindo, nos escutando também. Seja bem-vinda, então, Giovana Rodrigues, ao nosso bate-papo, ao nosso episódio de hoje sobre longevidade e envelhecimento saudável. Você aí que representa também a Unimed, né, Giovana? Sim, muito obrigada. Muito bom estar hoje com vocês aqui, é um prazer, né, para que possamos estar trocando e aprendendo em conjunto, né? Trabalho na Unimed há cerca de 9 anos, fico no espaço Viver Bem, né? Cujo trabalho nosso lá é interdisciplinar, visando a prevenção de doenças, né? E a promoção da saúde, né? Tenho uma formação na Unijuí, cerca de alguns 20 anos, né? E um pós em terapia cognitivo-comportamental, onde eu posso de alguma forma estar contribuindo, né, pro cuidado das pessoas que nós atendemos lá. Olha que interessante, né? A psicologia, ela assume um papel também de protagonismo nessa questão da longevidade, como você bem colocou, né? Como é importante a gente chegar na nossa terceira idade, bem com a saúde mental em dia, porque realmente é a nossa cabeça que nos move. Exatamente, isso é bem importante. Hoje a gente se dá conta do quanto o autocuidado também tem a ver com saúde emocional, né? O quanto é importante a gente incluir em nossas atividades de cuidado uma rotina saudável em que eu possa estar olhando sim para a minha saúde mental, para atividades significativas que colaborem para que eu possa viver bem e com qualidade, para que eu possa estar prevenindo doenças, né? Então, hoje a psicologia participa, sim, desse trabalho interdisciplinar para estar colaborando com o plano de cuidados, né, dessas pessoas que a gente atende. Exatamente. E, na verdade, longevidade, saúde, tem tudo a ver com comportamento e hábitos, né? E isso também tem um start inicial aqui na nossa saúde mental. Exato. Eu sempre brinco, né, que eu fui mãe muito cedo, aos 18 anos, imaginem só, né, eu brinco assim com os meus filhos, eu já tenho um filho de 22 anos e outra que vai fazer 13. Então, eu quero ser uma velhinha, assim, muito animada, porque como eu assumi essa responsabilidade muito cedo, eu não pude aproveitar muito a minha juventude. Eu brinco com eles, eu quero ir pra festa com vocês, com os meus netos, quero ir pro parque de diversão. Então, acho que é muito isso, realmente, a tua cabeça estar bem para você poder incorporar toda uma rotina de saúde e bem-estar, né, na tua vida. Então, quanto é importante tudo isso. Exato. Envelhecer de forma saudável remete muito a como que eu estou me organizando e planejando, né, esse novo momento, essa nova etapa da minha vida, né, que ações, quais as iniciativas que eu terei para que eu possa viver bem, porque é difícil o processo de envelhecer em si, não é nada confortável, né? Mas à medida que a gente vai entendendo, poxa, está sendo me dado isso, né? Eu não posso mais negar, as mudanças da vida vão ocorrendo, então o que eu farei com isso? Quais as estratégias que eu terei, as ações, né? Para buscar viver bem, né? De forma preventiva,
que é o que falávamos antes, né, de prevenir. Então, que ações eu vou buscar, né, nutricional, na linha da psicologia, da farmácia, né, da enfermagem, da medicina, né, quais são as ações que eu vou buscar para viver bem, entendendo que o processo de envelhecer é natural, mas que eu posso me redescobrir, né, que eu posso me reinventar, por que não, né, nessa etapa da vida? Ressignificar, sempre dá tempo, né? É isso aí. Muito bem, para nos ajudar também aqui nesse bate-papo, estou aqui com Bianca Azevedo, ela que é gerente das farmácias Cotripal, que vem falar um pouquinho para a gente sobre essa importância da suplementação também nesse contexto e para desmistificar, né, a ideia de farmácia, né, Bianca? Seja bem-vinda. Exatamente, Margué, esse é o contexto mesmo, vamos desmistificar hoje aqui a farmácia. Então, eu trabalho na Cotripal já há 17 anos, nas farmácias. Então, desde o início lá, desde a primeira farmácia, hoje nós temos 5 farmácias na Cotripal. E eu sou formada, então, em administração, tenho técnico em farmácia e coaching. E nesse contexto, então, como você falou, a questão da longevidade, para nós, ela é um propósito. E hoje é uma grande satisfação a gente poder vir aqui falar isso, né? Nós, como farmácias, e aí, frisando bem, já para nós quebrar um pouquinho, o nome farmácia, ele remete muito a medicamento, né? Mas nós temos as nossas farmácias de manipulação, que trabalham, então, com essa parte da prevenção, da busca, como a Giovana falou, né, dessa parte da prevenção da saúde. Então, a gente busca muito isso. Para nós, sim, um propósito ver que as pessoas que vêm nos buscar, elas tenham mais qualidade de vida e bem-estar. Isso é o nosso grande propósito, e é um grande propósito que eu também tenho. A gente trabalha bastante essa questão, né, da busca. Não tenho nenhuma formação, como nós estávamos falando antes em off aqui, né, Júlia? A gente não tem formação em nutrição, mas a gente busca muito conteúdo sobre isso, né? A gente busca muito conteúdo que fale da saúde mental, a gente busca isso para que a gente possa, então, estar orientando as pessoas que vêm à nossa busca, na nossa rotina, que vêm buscar essa parte do cuidado com a saúde. É um trabalho multidisciplinar, né, Bianca? Não é um profissional só, não é uma área só, mas é todos os fatores de influência trabalhando numa mesma sinergia para sim atender, então, esse paciente, essa pessoa que está buscando se preparar e que todos nós deveríamos buscar, né, isso. E eu acho que essa conscientização, inclusive, na atualidade já aumentou, né, porque que nem a gente comentava antes, né, os nossos pais são uma geração que não vieram com essa mentalidade de se cuidar, mas sim de cuidar dos outros, da família, do bem-estar da família e não de si mesmo. Mas a gente já veio um pouco com essa mentalidade, apesar de ser a geração sanduíche que ataca e defende para todos os lados desse cuidado. E a gente vê que aumentou muito isso, se a gente pegar os últimos 5 anos, como aumentou essa questão, né, dessa preocupação realmente de se cuidar. Eu acho que a própria pandemia também despertou muito isso, né, do valor da vida, que a gente precisa estar bem. Quem esteve com a sua saúde em dia enfrentou melhor, talvez, a pandemia, com algumas exceções, né, mas cientificamente isso foi explicado, né, e comprovado. Então, acho que a gente vive um momento bem importante e que a gente tem a oportunidade, né, a gente tem a informação, que nem vocês diziam, e a gente tem aí o acesso aos produtos e serviços que podem nos dar uma vida melhor, com mais qualidade e talvez sem custar muito, né? Exatamente, né, Giovana? Como você falou, ainda bem que as pessoas perceberam, né, o quanto se tem que dar o valor à vida, a buscar, sim, fazer algo na tua rotina, incluir algo na tua rotina para que a tua saúde esteja bem, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Uma coisa, assim, bem importante que faz as pessoas refletir em que momento do teu dia você está pensando na tua saúde, seja ela mental ou física. Porque a gente, muitas vezes, todos nós, né, ligamos o piloto automático e a gente levanta, vai trabalhar, vai estudar, mas em que momento você está pensando que aquilo que você está fazendo está te fazendo bem, algo que está fazendo com que você tenha uma saúde melhor?
Então, é necessário sim que você inclua na tua rotina o momento de pensar e fazer algo para que você tenha uma saúde melhor. E vamos lá, a gente está falando aqui, né, da longevidade. Então, nesse sentido. Então, é necessário sim que você pare, que você pense. E aí a gente fala na própria questão da suplementação, né, que as farmácias, então, vêm com essa... a suplementação é para que você tenha uma prevenção na saúde, para que você consiga agregar com aquele alimento que você muitas vezes ou não gosta, ou que, vamos dizer assim, não consegue incluir por causa da rotina corrida, enfim. Então mas vamos explicar isso mais adiante, né, Marga? Exato. Bem explicadinho para o pessoal entender o que a gente quer dizer com essa questão do uso do suplemento, que não é só coisa de academia, marombado, de maromba, tomara, é saúde. Exatamente. E tomara que esse tabu já tenha sido quebrado. Senão a gente vai quebrar ele hoje aqui falando disso. O Julião vai me ajudar nesse sentido, né? Não tem, gente, não é só coisa de bombado, não é isso, e não é questão de bombado, é o pessoal que vai na academia, busca saúde também. Com certeza. Temos que quebrar tabus. Não quer dizer que o bombado não tenha saúde. Exatamente, jamais, não é isso, jamais, né? Não é isso, por isso que é importante, é uma quebra, né, são preconceitos, né, vamos dizer assim, preconceitos que as pessoas fazem, que muitas vezes impedem de que você consiga mesmo ir numa academia. Mas eu não vou lá porque é só para quem, ou já é para quem está muito magro, não vou porque eu tenho que esconder meu corpo. Sim. Então, uma série de fatores, de questões que a gente quer construir para que se elimine esses preconceitos. E eu fico bem feliz de você estar falando isso, Bianca, porque o podcast, ele nasceu com esse propósito, né? Eu, enquanto profissional da área da comunicação, consumindo alguns conteúdos na internet, comecei a perceber isso, as lacunas e a desinformação que existe, e essa desinformação vai nos colocando em bolhas de preconceitos. Exato. E parece que a gente não consegue sair daquela bolha do preconceito, não consegue ter uma vontade de ir numa academia, ter uma vontade de ir lá na farmácia e comprar um suplemento, de procurar lá o PAS e ver quais são as soluções em alimentos saudáveis que ele oferece, enfim, uma série de questões, inclusive de utilizar o plano de saúde muitas vezes, né? Não, eu tô aqui na minha bolha, tô aqui com essa informação e não consigo quebrar esse tabu que foi instituído como um padrão muitas vezes na sociedade, né? Ou acha que não precisa, né? Só para complementar. Ou acha, não, mas eu não preciso. Você falou mesmo. Não, mas eu não preciso, eu vou esperar. Né? E esse esperar é que muitas vezes aí... Você perde o time, né? Exato. Mas a Bianca pessoa já tá cuidando disso, né? Porque eu vejo ela 1000 aí nas trilhas, no crossfit, nas caminhadas, enfim. Ela tá dando o exemplo aí para as pessoas que chegam lá na Cotripal procurando tudo isso, né, Bianca? São hábitos, né, que a gente constrói e que depois que você... Né, é uma coisa que não tem mais como você voltar para trás. Essa questão, a própria questão de você ir na academia. E eu pratico cross, então dizem, né, que o cross você ou ama ou odeia, e aí você entra lá e depois é vício mesmo, e é um vício bom, né? Eu penso assim que é um vício bom, porque vamos lá, você falou a própria questão assim, adoro fazer trekking, né, que é a questão das caminhadas também, faz bem para a saúde. Eu sempre digo assim, gente, acima de tudo faz bem para a alma, né? Faz bem para a alma da gente buscar fazer algo que te faça bem e colocar isso em constância, né? Ser persistente, ser constante, isso que vai fazer com que você construa os teus bons hábitos e isso se torne uma nova realidade e que esteja dentro da tua rotina. Muito bem, muito bem. E não é uma questão de preconceito, tá, Juliana? Eu chamei as mulheres aqui primeiro para falar, mas a gente está muito bem representado aqui, né, hoje pela força masculina. Ainda bem, Juliana, que tem você para salvar, porque nesse podcast a gente só teve mulheres até agora, mas vamos ter outros homens também. Seja bem-vindo, Juliana Paz, né, que representa aí a parte comercial da empresa Paz Alimentos, que é uma empresa inovadora também, trazendo muitas soluções aí para essa parte de alimentação saudável, suplementação também. Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado, Marga, pelo convite. As meninas também. Eu sou o Julian, eu sou formado em administração, assim como a Bianca também, pela Unijuí. Trabalho na parte comercial da Paz. Para quem não conhece a Paz, é uma empresa aqui de Panambi já com mais de 20 anos de história. E o nosso foco é em produtos voltados para alimentação saudável.
A nossa principal linha hoje é a linha de óleos vegetais prensados a frio. Diferente do óleo de soja comum do mercado, são óleos 100% naturais, fontes aí de ácidos graxos que são os famosos ômegas, né, 6, 9, 3 também, e que fazem total diferença na alimentação. E eu acho que a alimentação talvez seja um dos pilares principais, nós vamos discutir durante o programa, da questão da longevidade, né? Suplementação, alimentação saudável, aliado também, como acabaram de comentar, com a questão de exercícios, academia, enfim, é um dos principais pilares aí para a longevidade. Né? A gordura boa que a gente diz, exatamente, né? Que coisa boa. E tu chamei de forma equivocada, o teu nome é Julian, então? Isso, é Julian. Olha só. Me perdoem, gente. Muito bem, gente. Ó, a gente tá com um time aí de peso, então, para falar sobre essa questão, né, de longevidade. E eu li aqui e trouxe esse dado antes da gente começar, né, que a expectativa de vida hoje no Brasil é de 75,5 anos de idade. É uma boa média, né, e a gente vê isso crescendo. Claro que nós tivemos um impacto aí pela Covid também, né, que impactou um pouco nesse número. Mas como que vocês estão enxergando isso? Como que as pessoas estão se preparando? Você falava em planejamento. Como que as pessoas estão se preparando para a última etapa, podemos dizer assim, da sua vida? E eu sempre penso numa coisa, e eu quero colocar aqui na mesa para a gente discutir, que é a questão da autorresponsabilidade. Hoje, se cuidar é uma questão, para mim, é uma questão de autorresponsabilidade, porque eu olho para trás e penso, meu Deus, se eu ficar doente, né, os meus filhos vão ter que readaptar a vida deles para me cuidar, quem vai me cuidar, como que eu vou impactar todas as pessoas com quem eu tenho algum tipo de relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Então, essa questão do autocuidado, do cuidado, pensar no futuro, para mim, hoje é uma questão de autorresponsabilidade. Como que vocês enxergam isso? Concordo plenamente. A autorresponsabilidade, ela está diretamente ligada ao autocuidado, que é o termo que a gente usa muito. E hoje a gente percebe o quanto as pessoas estão se dando conta de ter um preparo, um planejamento para envelhecer, né? O que eu estou fazendo, né, ao longo da vida para conseguir me preparar quando eu me aposentar, quando eu, de fato, né, parar com o trabalho, né, o que eu farei, né, como que eu vou me reorganizar. E aí a gente vê o quanto hoje as pessoas, elas estão sim buscando uma vida mais saudável, uma vida mais ativa e planejando, tendo um plano de cuidados, tendo ações significativas visando o seu cuidado. Então a gente percebe o quanto a expectativa de vida vem aumentando muito em virtude disso, porque eu me cuidando, eu busco ações para prevenir doença, eu busco apoio de especialistas, né, para prevenir doenças, né? Eu busco apoio nutricional, né, como a Júlia falava, eu busco apoio da linha da farmácia, da medicina, porque eu preciso investir em mim, no meu cuidado, e para isso eu preciso buscar os recursos que estão aí sendo oferecidos, né, para que eu promova essa qualidade de vida, né? Então, envelhecer hoje com qualidade, eu vejo assim como a grande sacada. Falamos sobre isso, né? Isso é muito do momento, assim, e entendemos o quanto envelhecer não tem nada a ver com adoecer, desde que eu tenha ações, né? Que eu busque, né, quais as estratégias para mim viver bem. Envelhecer não tem nada a ver com adoecer. Muito bem, perfeito, né? Mas quando isso começa? Quando esse cuidado começa? Porque muitas vezes a gente se dá por conta de começar a se cuidar já lá na média idade, né? Mas esse cuidado deveria começar na infância? Com certeza, e a gente vê que isso vem se tornando com as novas gerações uma preocupação, e aí vamos falar, acho que a palavra correta não é preocupação, né? A palavra correta é dizer que as pessoas estão pensando antes, como você disse, perdão, gente, me perdi, deu nervoso aí, me perdi, eu sei que tu corta ali depois, vou começar do começo. Tá, não tem problema.
Então, não devemos pensar que isso é uma preocupação, mas que isso deve estar no dia a dia, na rotina, não como uma preocupação, mas pensando que ser saudável, por exemplo, desde a infância, a gente vê assim o quanto os papais cuidam agora, que desde a questão da alimentação, que vamos falar assim de nós, né? Que não se pensava assim, por exemplo, que não deveria, a alimentação propriamente dita começa a partir dos 8 meses, né? Introduzir com frutinha, com verdura, evita-se o doce. Então, essa questão de você começar desde a infância vai fazer com que o teu organismo, o desenvolvimento dos teus órgãos, eles sejam mais saudáveis. Vamos lá, porque muitas doenças se desenvolvem ao decorrer da vida, porque lá na infância, quando os teus órgãos estavam em desenvolvimento, você recebeu uma alimentação que não era adequada, mas porque teus pais não sabiam, né? E estou falando assim, o estômago, o intestino, né? Isso tem muitos estudos que comprovam que a formação desses órgãos internos que devido a essa má alimentação, lá quando a pessoa se torna adulta, tem doenças como a gastrite e dentre outras doenças. E essa é uma preocupação, vamos pensar assim, que os pais daí já têm. Então vamos construir os hábitos. E aí, hábitos construídos, quanto antes melhor, né? Vamos pensar assim, eles até não são conscientes daquilo que eles estão comendo. E eles desenvolvem um paladar, vamos pensar assim, um paladar saudável, porque aí os pais te dão a frutinha, te dão a verdura, e aí você é acostumado a comer o brócolis, né? Desde que você era pequenininho, e aí isso só vai, né? Então a construção, vamos pensar assim em resumo, né? A construção desse paladar, quanto antes, melhor, né, Giovana? Então, assim, se você constrói um paladar nas crianças e hábitos saudáveis num contexto geral, a própria prática de atividade física, se você coloca isso para as crianças, quanto antes, melhor, e isso só vai refletir numa vida adulta muito mais saudável. Passa a ser um processo naturalizado. Exatamente, isso, né? É isso que eles conhecem sobre a vida. Então, para eles, é o melhor que tem, é um processo naturalizado. E realmente, quanto mais cedo, me parece que melhor isso, né? E falando um pouco mais sobre essa questão de tempo, que é uma grande justificativa hoje também, né, do não consigo ter uma alimentação saudável porque eu não tenho tempo, é muito corrido, eu tenho que comer de qualquer jeito. Não consigo ter uma alimentação saudável porque é muito caro, eu tenho que investir muito. Isso é mito? Eu posso te dizer que é mito. Eu vou te dizer que é mito porque eu penso que nós devemos ser a nossa prioridade, né? Então, como que eu não vou achar um tempo para mim construir os meus bons hábitos? Porque isso é necessário, porque vamos lá, eu sou a minha prioridade, porque sim, eu tenho os meus filhos para cuidar, porque primeiro eu tenho que me cuidar para depois poder cuidar das outras pessoas. E aí, falo como mito porque existem recursos, né, Marga? Existem recursos, né, Juliana? Então, vamos lá. Como você falou, se daqui a pouco eu não gosto, e esse não gostar, eu sempre digo assim, o não gostar, ele muitas vezes é questão de persistência, porque se você, voltando lá, é um saladão de fruta aqui, tem que misturar os assuntos mesmo. Eu não gosto de praticar atividade física, e não vamos aqui falar só da academia. Vamos lá, eu preciso fazer uma caminhada, começa com 15 minutos, uma vez por semana, e inclui isso como hábito. Mas persistência, hoje né, Juliana? Disciplina. Exatamente. Fazendo o link, hoje que não comentou, antigamente eu acho que a atividade física era muito ligada à academia, musculação e no máximo uma caminhada. Mas hoje tem tanta opção de atividade física para fazer. Muita opção. Inclusive em casa. Inclusive em casa. Mas tem hoje, que nem você falou, que pratica o cross, mas tem o cross, tem a academia, o beach tênis, o pádel, o ciclismo também, que tem muita adesão hoje em dia. Então, eu acho que talvez é só uma questão de a pessoa encaixar, de achar um grupo que se encaixa. Talvez, vai na academia, faz um experimental, vai jogar um beach tênis, que é talvez essas atividades que envolvem jogos, né? Beach tênis, pádel também, que eventualmente eu passo lá na quadra, lá a gente joga. É muito fácil de se adequar e vira um negócio divertido, acaba criando uma rede de amizades, assim. Com certeza. Então, hoje não tem muita desculpa para não estar praticando exercício, né?
Isso. Então, E nos ajude aí, Julião, você que é dessa nova geração, que é da geração autocuidado, podemos dizer, né? Como Sim. é que você vê tudo isso? Como é que você distribui o teu tempo? Você também é um Certo. jovem, imagina, né? Jovem, estudante, já tem aí um cargo de bastante responsabilidade na empresa. Como é que faz para organizar essa rotina e para achar o teu tempo? bom, enfim, eu acho que a questão da geração, muita gente, a gente é muito influenciado, né? Principalmente pelas redes sociais. E tem um crescimento nas redes sociais do meio fitness, né? Cresceu muito, então muita parte dessa minha geração mais nova, eu tenho 23 anos, então... Nossa, gente, não vamos nem contar nossa idade aqui, né? Melhor não. Não, melhor não vamos nem falar a geração que a gente é aqui. Então, a gente é muito influenciado e cresceu muito o meio fitness no Instagram, no YouTube, então isso é muito positivo. Tem bastante informação relevante, também informações irrelevantes, infelizmente. Mas a geração muito influenciada e cresceu bastante, né? As academias estão lotadas, o número de academias cresceu, né? Então isso é muito positivo nessa parte da questão de influência, né? E enfim, tem que se organizar. Eu hoje não estou estudando no momento, né? Mas estou procurando aí voltar a estudar agora na metade do ano e justamente parte de nutrição, né? Que é muito importante. Já fiz a parte da administração, então é só trabalhar mesmo agora. Mas a parte de nutrição é uma parte que me interessa muito. A gente está sempre pesquisando parte dos nossos produtos, né? Até foi comentado antes, ia fazer um link ali, mas acabei para não atrapalhar. Os nossos produtos são muito procurados por pessoas já de mais idade, que querem o que ajuda, por exemplo, o óleo de linhaça, vamos usar um exemplo, né? Ele é a fonte do ômega 3 e o ômega 3 todo mundo sabe. Ele tem várias funções, ele reduz o LDL e aumenta o HDL, né? Reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Ele tem diversas funções para manutenção cerebral, ele ajuda a desenvolver a parte cerebral. Ele é usado também em tratamento para Alzheimer em alguns casos, né? E assim como o ômega 3, numa idade mais avançada, ele vai fazer uma manutenção, ele vai fazer uma prevenção, se consumido nos anos iniciais, ele vai ajudar a fazer um desenvolvimento mais rápido, um desenvolvimento cognitivo na criança, claro que em doses corretas, né? Sim. E a gente sempre fala, né? Procurem sempre um nutricionista, um especialista. Às vezes os clientes nos perguntam, mas quanto que eu devo tomar desse produto para o meu colesterol alto, quanto que eu devo tomar desse produto para o tratamento do meu pai que tem Alzheimer. Isso a gente sempre indica, procure um profissional, um médico, um nutricionista, que vai fazer a indicação correta. Os produtos eles podem ajudar sim, eles são naturais. Também outro óleo que quando a gente fala de longevidade tem bastante destaque, o óleo de semente de uva, que é fonte de resveratrol. Deve ter bastante gente lá na farmácia que procura resveratrol, aquela substância que faz do vinho ser uma bebida que é alinhada da longevidade, né? Então, eu tô indo pra Ai, lá que já. Tem ainda no estoque, Julia? Tem? Então, esses produtos acabam sendo consumidos mais por pessoas de idade, mas tem que desmistificar e se consumido nos anos iniciais, como era o assunto de antes, com certeza eles vão ajudar no desenvolvimento da criança, né? E vão fazer muito bem aí. Que joia, e que legal. E como a indústria está vendo isso, Juliana? Como é que nasce essa área de pesquisa de vocês a partir dessa necessidade do consumo e até de um comportamento, né? Bom, o mercado dos produtos naturais de suplementação, ele deu um boom, assim, principalmente pós-pandemia, muito forte. A gente participa de algumas feiras e eventos em São Paulo e a quantidade de empresas e de investimentos quadruplicou, assim, depois da pandemia. A gente vê antigamente eram poucas empresas que participavam, empresas mais do próprio mercado naturais de suplementação. Hoje a gente já tem grandes empresas participando, investimentos de grandes empresas. Então tem crescido bastante. Faz um link com o crescimento também de conteúdo saudável que tem. Enfim, grandes empresários viram influencers nas redes sociais, influenciam as pessoas a estar consumindo uma vida mais saudável, praticar exercício. Então, o mercado cresceu bastante. O mercado infantil vem crescendo bastante, suplementação infantil, algo que a gente comentou antes, né? Não é só do pessoal da academia, né? E agora que era um mito até então. Imagina, dar um suplemento para criança. Exatamente. Hoje as empresas já trazem linhas de suplementos infantis, né? Às vezes compostos multivitamínicos, que é uma base de vitaminas A, B, C e algumas outras componentes, um ômega 3 talvez junto. Sim. E já com apelo kids, a gente não via nada kids antigamente nessas feiras. Hoje a gente já vê Turma da Mônica no meio da feira, as empresas criando personagens para trazer um apelo infantil. Enfim, a criança ela é muito visual, né? Ela vai pelo que é mais colorido e pelo que tem o personagem que ela assiste. Então as empresas estão entendendo isso e trazendo esse apelo infantil também para suplementação e alimentação saudável.
Legal. Dias atrás eu escutava, eu não vou lembrar da fonte agora, que a nossa expectativa de vida, na verdade, quando a gente nasce, ela é mais de 100 anos. Mas que a questão genética, os nossos hábitos, nossos comportamentos, ela vai encurtando essa faixa, né? Quais são os principais fatores que implicam numa baixa qualidade de vida, podemos dizer assim, não só na longevidade, talvez como um fator implicador maior na longevidade, porque a gente vai, é uma poupança, né? Tanto uma poupança de crédito quanto débito, né? Se você não alimentar aquilo, você vai desgastando, e se você vai fazendo certo, você vai aumentando o teu potencial. Quais são os principais fatores que hoje implicam nas doenças? Ou desencadeiam as doenças? Acho que as práticas, os hábitos que não são saudáveis, né? A gente se dá conta, assim, do quanto ao longo da vida, desde a infância, da cultura familiar, né? Às vezes falta alguma orientação nessa linha nutricional, alimentação que não é saudável. Essa questão, né? do açúcar agora, né? Que você falava, me veio isso. Eu tenho lido bastante sobre isso, né? Do quanto realmente o açúcar é um vilão para nossa saúde. E, gente, assim, meu primeiro filho eu criei à base de chá doce, né? Sim, verdade. Então, vocês imaginem o quão mal eu fiz para ele. Por uma questão, realmente, daqui a pouco da pesquisa não está tão desenvolvida, da gente não ter tanta informação. Tem uma evolução da informação, né? Antigamente o acesso era muito... Exatamente. Então, por isso que a gente diz, né, que hoje também não há desculpa para você não ter uma vida mais alinhada, porque a gente tem acesso à informação. A internet, ela nos proporcionou uma série de benefícios, de coisas boas. Agora, a gente sempre diz, né, cada um usa para aquilo que quer, né? Tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. É verdade. Então, a gente tem acesso à informação, às fontes de qualidade, fidedignas, enfim, para que a gente possa ter hábitos também mais saudáveis, né? Exatamente. Então, muito nessa questão. Claro que, por outro lado, tem toda a questão psicológica, que a gente sabe que os dispositivos, eles emitem muitos estímulos, né? E as nossas crianças também. E nós temos o desafio aí de levar elas para o esporte, levar elas para as atividades físicas, para atividades diferentes, que não seja somente o jogo eletrônico, né? Exatamente. A gente fala assim, a questão você falou muito, né, Marga, a questão do equilíbrio. E falando da questão o que leva as pessoas a, vamos dizer, diminuir vamos lá, era até 100 anos, o que diminui meus anos de vida, vamos pensar assim, né? O que eu tô fazendo, pensando que eu tô eliminando, né? Porque isso na verdade, é uma cronologia muito interessante de fazer, ó. Eu nasci com 100 anos, mais de 100 anos, mas o que eu tô fazendo que cada ano eu elimino essa expectativa, olha, né? Que pensamento interessante. Acho que a gente... Vamos fazer uma linha do tempo, né? É difícil a gente chegar a pensar dessa forma, e olha que pensamento interessante. Então, o que eu estou fazendo, que eu estou diminuindo os meus dias, vamos pensar assim, ou diminuindo a minha vitalidade. Exatamente. Né? O que eu estou fazendo? E aí eu penso, Marga, que muito é excessos. Né? Vamos pensar em tudo. Você falou do açúcar, né? Então, sim, o excesso de açúcar e gordura é considerado um vício. Né? A gente está falando de excesso mesmo. Então, a busca pelo equilíbrio, de você introduzir, eu acredito que seja muito mais fácil pensar nesse sentido, eu buscar o equilíbrio e não ser radical, porque eu preciso construir meus novos hábitos de uma maneira gradativa, porque senão não vai ser um novo hábito, porque eu não posso, vamos lá, eu gosto de citar esse exemplo. Se hoje eu tomo um café com 3 colheres de açúcar e amanhã eu quero tomar café sem açúcar, porque é mais saudável, por exemplo, e eu vou querer abolir totalmente aquele açúcar, vai ser muito sofrido para mim. É um processo de desintoxicação, na verdade. É um processo de desintoxicação. Adaptação, talvez, né? Exatamente. E aí eu gosto de falar, né, Júlia, dos próprios produtos que vocês têm, assim, mas eu não gosto de azeite de oliva. Eu falei antes dos não gosto. Vai botando pouquinho, né? A própria introdução de grãos, né, na alimentação é aos pouquinhos, gente, porque a gente tem que buscar o equilíbrio e não a radicalidade.
radicalização das coisas, porque aí eu não vou conseguir. Eu insisto nisso porque eu falei da própria questão de incluir o exercício na tua vida, ou incluir o momento de relaxamento, que é muito necessário, né, Giovana, a gente ter aqueles que seja 5 minutinhos para você parar e só pensar. É 5 minutos em silêncio, né? É difícil. Aí a pessoa diz assim, mas eu não gosto de meditar, eu não gosto disso. Tudo eu não gosto, né? Então, vamos cortar os não gosto por vou tentar. Eu vou tentar. E aí, falando um pouquinho na questão da inclusão da suplementação, como o Júlia falou, das crianças e puxando para você, mas eu não gosto do comprimido. Vamos de novo, eu vou falar um monte de vezes não gosto aqui. Tem a opção da goma, tem a opção do xarope. Gente, hoje em dia tem a opção até de adesivo para as pessoas que não querem, né? A gente falava antes assim, eu não gosto de consumir. Tem tanta opção, né? Então, vamos voltar lá para a tua pergunta. É mito. Eu tenho que me adequar, eu tenho que buscar algo que seja adequado para a minha necessidade. Eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar, isso é uma necessidade. Vamos pensar assim, para que eu construa, você falou assim, para que eu, em vez de perder os meus anos de vida, eu ganhe, né? E que eu esteja muito bem também, que vamos pensar assim, adianta eu ter 70, 80 anos, e ela falou a frase fantástica antes, não precisa adoecer, elencar, envelhecer com adoecer, não, eu posso ser um velhinho de 80 anos e estar correndo, né, fazendo trilha, que bom, mas que se entenda que isso tudo é um processo e depende das minhas escolhas. E é disso que a gente está falando hoje aqui. É preciso que a gente mude as nossas escolhas, que a gente construa escolhas que nos levem a esse caminho que é mais saudável, que nos faz melhor. Exato, acho que cabe também o pessoal a indústria vem desenvolvendo, né? Que a gente falou, hoje a gente tem goma, suplementação em goma, é literalmente uma bala de goma com suplementação ali, de ômega 3, vitamínicos. Então, as empresas também, a tecnologia ela tá avançando. Isso ainda hoje, muita produção vem de fora, então ainda é um pouco, talvez até um tabu, eu acho, do porquê que as pessoas não se alimentam tão saudável, principalmente os filhos. Ainda é uma questão muito de preço. A suplementação ainda é um pouco cara. Esses produtos com uma pegada mais natural, eles ainda têm um valor de mercado um pouco elevado, e às vezes isso não chega na grande massa, né? Então, e muitas vezes é aquela questão do apelo, né? O produto natural, ele tá na prateleira lá no mercado, do lado de uma bolacha recheada ali, a criança ela vai para bolacha recheada, enfim. Então, mas o mercado acho que cada vez mais se adapta, as empresas cada vez mais buscam e tem mais concorrência. Sim. Então, isso é uma questão de tempo para isso, para cada vez crescer mais esse mercado, esse consumo de produtos naturais, saudáveis aí. Isso com certeza vai ser um diferencial daqui a uns anos. E é uma relação, né, Júlia, custo-benefício, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Não é que o produto, na verdade, ele tem um custo-benefício, ele custa caro, mas lá no final ele vai ser barato. Ele é um investimento. Na verdade, é um investimento. Esses dias eu escutava lá em casa, nossa, como tu tá chique cozinhando com azeite de oliva. Sim, cozinhando com azeite de oliva, porque é o que eu tô colocando para dentro do meu corpo, é o que eu tô colocando para dentro do corpo da minha família, que é o bem mais precioso para mim. Então, acho que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Pagar R$500 por um medicamento que eu vou ter que usar para uma vida inteira custa mais barato do que eu usar um suplemento hoje e não precisar isso para a vida inteira e ter uma qualidade de vida e poder sair quando eu quero, poder me divertir, poder caminhar, poder correr, poder fazer todas as minhas atividades sem impactar a vida de ninguém, né? Que daí nós vamos entrar de novo na autorresponsabilidade, de novo na questão do que eu sou protagonista nas minhas escolhas e na vida que eu quero ter. Outra coisa que eu lia ontem, inclusive, o que eu vou ser daqui 10 anos é o que eu tô fazendo, é o que eu tô projetando hoje, né? Então, é como eu tô comendo hoje, é a leitura que eu tô fazendo hoje, é a caminhada que eu tô fazendo hoje, é a pessoa que eu tô convivendo hoje, é as minhas escolhas hoje. Eu acho que o que impacta um pouco é que as pessoas não conseguem, muitas vezes, enxergar a longo prazo. Querem viver muito essa questão do imediato, do hoje.
Exato. Quero ser Exato. feliz hoje, quero gastar tudo que eu tenho hoje, quero comer tudo hoje, porque não sei se vou estar aqui amanhã. Ok, né? Mas tudo dentro daquela linha do equilíbrio que a gente falava, Exato. né? E você falava uma coisa, Bianca, muito importante que eu vivo dentro de casa, que é essa questão de quase um vício, da gordura e do açúcar, né? É um vício, o teu corpo acostuma com isso, né? Eu fiz um processo de reeducação alimentar há um ano atrás, assim, um processo bem bacana, que deu muito certo. E agora nas férias eu meio que chutei o balde, né? E eu já senti o resultado no meu corpo. O cansaço, Exato. parece que o inchaço, parece que eu não tava tão produtiva quanto motivada, produtiva Exato. quanto estava quando estava me alimentando de uma forma mais adequada, mais equilibrada, sem radicalismo, é claro, né? Exato. Marga, isso é muito interessante a questão, nós não falamos aqui ainda da questão da performance também, mas a performance no sentido de que o quanto você gostaria, olha que legal esse teu sentimento, você viu que você já teve a experiência de que você pode render mais, né? Você tendo teus hábitos saudáveis, aí quando você, vamos pensar assim, andou um pouquinho para trás, que você relaxou, você já sentiu a diferença. Então, a importância do uso, como a gente falou assim, da suplementação e coisas no sentido de performance, porque sim, vamos lá, as pessoas querem ter uma memória melhor, as pessoas querem ter uma disposição melhor, as pessoas querem ter mais energia no seu dia a dia, de uma forma saudável, claro, como a gente está falando, porque a gente sente falta, né? A gente falava mesmo antes essa questão do calor e tudo, então a gente poder se sentir melhor para desempenhar as funções do nosso dia a dia. Então, eu vejo isso também no sentido de qualidade de vida. Você está se sentindo melhor para desempenhar, né? Para entregar mais. Exatamente. Para ter êxito realmente, né? E aí as pessoas que começam a desenvolver todos esses novos hábitos, como a gente falou, eles percebem essa performance. Eu acho que a performance é uma palavra bem interessante. Legal. Que também não é aquele sentido de performance atleta, de chegar no... Né? Vamos desmistificar isso, não é só fazer bem o dia a dia. Então, assim, a performance não é só a questão de você ser atleta e chegar no pódio, mas sim de você poder performar no teu dia a dia de uma maneira com que você se sinta bem. Eu consegui fazer tal coisa melhor, eu consegui fazer mais rápido, eu estava mais disposta, eu consegui ler mais, eu consegui estudar mais centrada. E até assim, ó, gente, mais presente, né? Vamos pensar assim, no sentido de estar ali, teu foco, que hoje também é uma coisa complicada, né? A pessoa conseguir focar, né? Agora vamos fazer isso, desligar daqui, ligar aqui. Então, e tudo isso, vamos lá, a gente vamos, acho que citar o exemplo assim, a gente é como se fosse uma máquina, e para que essa máquina esteja funcionando bem, precisa estar bem nutrida de vitaminas, de minerais, de todas as outras coisas que são essenciais. De qualidade, né? Exatamente. Então, vamos lá. Eu gosto de citar o exemplo da máquina ou do carro, você falou do combustível, que fica fácil para as pessoas entenderem. Quanto melhor for o combustível, melhor você vai estar se sentindo, melhor vai performar. Né? Então é uma questão de lógica, né? Estando bem nutrido, estando com todas essas... Você vai... por isso que as pessoas dizem assim, mas a Marga consegue fazer tal coisa melhor que o outro, mas tem todo um contexto por trás, né? Eu acredito que esse seja mais ou menos o caminho. Com certeza, com certeza. Giovana, uma pessoa com a sua parte nutricional em dia, uma pessoa que pratica atividades físicas, ela tem uma probabilidade menor de ter problemas mentais? Com certeza. Eu acho que isso é um conjunto integrado, né? A saúde mental, ela anda diretamente junto com as atividades do autocuidado, né? Se eu estou bem comigo mesma, eu invisto nesse meu cuidado, né? Eu me permito isso. Então, acho que a saúde mental anda interligada, né? Quando eu, de fato, não consigo investir em mim, peraí, alguma coisa está errado, né? É hora de eu parar, de eu refletir, de eu reorganizar minha vida, o que está acontecendo, aonde que eu estou pecando, né? E vamos lá, é buscar estratégia sempre visando
a prevenção de doenças, promover saúde com qualidade, né? Eu acho que assim, a gente fala hoje muito sobre doenças crônicas, né? Que eu vejo que vocês trazem muito sobre esse cuidado que nós temos que ter. As principais doenças, pressão arterial irregular, diabetes, obesidade, eu acho que muito vem do histórico nosso, né? Do histórico, da cultura, às vezes até familiar. Exato. Como tu disse antes, desde a infância, às vezes, né? Um hábito lá que não é muito saudável e lá na frente vai, né, respingar. Exatamente. E outra coisa que me chama muito a atenção é o percentual de pessoas usando ansiolíticos, antidepressivos. Claro, tem todo um impacto de mudanças muito rápidas, de transformações, que muitas vezes a gente também não dá conta de assimilar tudo isso, do mercado de trabalho também, falando na parte profissional, que se transforma muito, e a gente como profissional, a gente é desafiado também todos os dias, vive muito sobre pressão, né? Tanto que a gente está vendo muitas biografias sobre isso. Eu estou lendo, inclusive, o Antifrágil, que fala muito sobre isso, sobre o desafio de você estar sempre sob pressão, e que ele traz uma perspectiva positiva sobre isso, da resistência, da disciplina, da resiliência, da persistência, enfim. Mas que você precisa ter uma cabeça boa para se adaptar a tudo isso, senão você pira realmente. E uma coisa assim que para mim impacta muito e sempre impactou é essa questão do trabalho, de tá sempre muito full time, de entregar muito, de estar sempre atualizada, e de certo modo, muitas vezes isso acaba provocando um desequilíbrio naquilo que a gente falava, né? Na parte pessoal e profissional. Então, como que a gente poderia também orientar quem está nos assistindo e escutando para encontrar um pouco mais de equilíbrio em tudo isso? E aí vai entrar de novo naquele quadrante lá do nosso dia, o que a gente faz com as nossas horas, né? E qual é o nosso quadrante do nosso tempo. Que não tá errado eu acordar às 6 da manhã e me dedicar 1 hora minha a uma atividade física, a fazer uma meditação. Não é um problema. Eu tenho uma amiga empresária, inclusive, que é uma inspiração, e ela me diz isso. Eu venho de uma cultura, Marga, de uma criação de trabalho tão forte, que é errado eu ir para academia às 6 da manhã, ao invés de eu ir me dedicar lá para minha empresa. Eu me sinto culpada. É essa palavra que ela diz. Eu me sinto culpada. Eu tô lá na academia malhando, mas eu tô com uma culpa que eu não tô aqui na empresa cuidando das coisas, sabe? Então, existe muito tudo isso que impacta na nossa vida, né? Isso é bem cultural, né? E isso que tu traz, à medida que a gente começa a se dar conta da importância do produzir com qualidade. O meu dia, eu vejo que não é o trabalho, o trabalho profissional, é o trabalho em casa, com a família, com os filhos, mas é também um momento meu. Agora é o produzir comigo mesma, é o meu autocuidado, né? Então são espaços significativos que eu tenho que buscar ao longo do dia, visando o meu lazer, né? O espaço para o meu hobby, para mim poder desopilar um pouco, para mim estar com a família em uma atividade significativa e prazerosa, ou aprender novas habilidades, por que não? Reaprender. Né? E reaprender constantemente. Então, saúde mental é isso. Eu conseguir me dar conta de que eu preciso organizar a minha rotina diária com atividades que também sejam significativas, que deem sentido à minha vida, um propósito, né? Que eu possa ressignificar, né, a minha história sempre nesses espaços, né? Ressignificar aquilo que às vezes também me traz dor, como tu tinha dito antes. Hoje, né, a ansiedade, a depressão, elas estão aí falando de alguma forma. Então, às vezes eu parar para me escutar. Peraí, eu não tô bem, hoje eu não tô legal. O que está acontecendo? Eu dar voz a esse sentimento e buscar ajuda. Olha, hoje eu não estou bem, vou falar com alguém, com o meu médico, né? Vou buscar ajuda de um amigo, mas que eu possa estar
elaborando, expressando, né? E vendo isso como produtivo. Exato. Isso é produtivo. Eu acho que reconhecer o problema é o primeiro passo, né? Para uma transformação. Porque senão tu vai continuar vivendo até algo mais grave, maior acontecer e realmente daqui a pouco ser um complicador muito maior dentro do teu estilo de vida, enfim, né? Que é o exemplo até que tu trouxe. Exemplo, realizar uma caminhada tem um significado produtivo enorme que a gente não consegue se dar conta, né? Exato. Não, e a tua entrega vai ser muito melhor no dia seguinte, quando tu consegue fazer isso. E uma outra coisa que eu me dei conta também, que hoje eu trabalho com essa distribuição do tempo, que antes não trabalhava, né? Antes só baixava a cabeça e produzia. É que quando tu se permite também até intervalos de pausas e fazer coisas prazerosas de 10 ou 15 minutos de autocuidado dentro dessa rotina, você também se torna muito produtivo. Mas eu acho que isso também é uma coisa de cada um, que cada um funciona de um jeito e tu vai se descobrindo nesses processos o que funciona mais, né? Que legal. E administrar o tempo tem tudo a ver com saúde mental, né? Com certeza, porque senão em algum lugar vai impactar isso, essa falta ou esse excesso, né? Legal. E de certo modo também, quando tu não administra o tempo, é isso, tu come mais rápido, tu tá mais ansioso, tu, né, uma série de... O sono é irregular, né? Vira uma bola de neve. De neve, exatamente. Uma questão muitas vezes pontual, que a gente não se dá por conta, que vira uma bola de neve nesse contexto, né? Exato, eu acho que você falou algo muito importante para quem está nos assistindo, assim, é o sentir a culpa. Quando eu estou fazendo algo por mim mesmo. Exatamente. E existe muito isso. Muito. A gente tem certeza que isso é assim. As pessoas, então, se culpam porque eles tiraram um tempo para fazer uma caminhada, ou estão na academia, ou tirei um momento para relaxar, ou para praticar algum hobby que seja. Gente, isso é essencial. Uma dica que eu falo sempre nesse sentido é você falar para aquela pessoa que está te julgando, vamos pensar assim, olha, eu preciso fazer isso para mim estar bem para você. Exato. Porque daqui a pouco, se eu não tiver o meu momento, eu vou ser aquela pessoa estressada que está no dia a dia, vamos pensar assim, até com raiva ou, né, nervoso, porque eu não tenho o meu momento. Então, assim, a dica que eu falo sempre assim, fale para a pessoa, eu preciso fazer isso. Eu tenho esses meus momentos, eu brinco que eu digo assim, gente, quando eu tô com fome, sabe aquela assim, até o momento de você, aí você cria os teus hábitos da alimentação, por exemplo. Então, se você precisa comer para estar bem, que tu tem aquelas 4, 5 refeições durante o dia, se permita dizer para outra pessoa só um pouquinho, eu preciso ali comer a minha marmita, que daqui a pouco eu vou estar bem. Então, eu vejo assim que quanto mais você falar para as pessoas, e vamos lá, é essencial, nós vamos ter que fazer uma lista de prioridades, né, Giovana? Eu acho que é essencial a gente ter uma lista de prioridades e, gente, nós não vamos conseguir agradar a todo mundo o tempo inteiro. Tu vai ter que aprender a dizer não. Exato, né? Eu vejo que isso como saúde mental, né, Giovana, é uma coisa muito importante. Nós não vamos buscar o equilíbrio, sim, às vezes eu vou fazer coisas para agradar as pessoas que eu gosto, que eu amo, é preciso, é necessário, mas eu às vezes vou ter que dizer não, porque eu tenho que substituir uma coisa pela outra, porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente tem vontade. Ou a gente não vai dormir. E até porque nós precisamos, como adultos, dormir entre 6 a 8 horas por dia, porque o sono, nós não falamos do sono aqui ainda, mas o sono ele é essencial para mim conseguir render revigora. Exato. É essencial para o funcionamento de tudo, dos nossos órgãos, para a gente estar bem no outro dia. Então, vamos lá. E como achar isso? Né? Eu vejo que o nosso maior desafio é achar o equilíbrio. Eu preciso colocar as prioridades, eu preciso de tudo isso. Eu preciso do sono, eu preciso da pausa, eu preciso render, mas que eu entenda que eu tenho que me permitir a colocar essa situação para as pessoas. Olha, hoje eu não vou poder me encontrar contigo porque assim, não deu tempo na agenda. Não menos importante você é para mim. E eu me vejo muito nessa situação, como hoje tenho, são 52 colaboradores, né? Então eu coloco para as pessoas nessa situação, não menos importante, todos vocês são muito importantes, mas às vezes a gente coloca em escala de prioridade, né? É essencial que você defina para que você tenha uma saúde mental melhor, né? Ter essa permissão, né? Que você tem que se permitir.
para poder fluir melhor tudo, né? E agora eu vou puxar pro meu assado, né? Não adianta a gente fazer tudo isso se não comunicar bem. Comunicação muda tudo, né? Tem que explicar o porquê das coisas. Exato. Tem que explicar o porquê das coisas, porque a gente vai criar um ciclo, uma sinergia de empatia na outra pessoa. Perfeito. Quando você explica o porquê das coisas e tudo flui melhor, né? Tem uma frase que diz que comunicar bem flui melhor, e com certeza é muito isso. E para vocês verem que todas as áreas elas acabam se complementando, se integrando, e a gente precisa, de certo modo, ser bom um pouco em tudo, né? Exatamente. Muito bem, tá muito interessante aqui a nossa conversa, e olha como a gente fluiu aqui por várias questões, por várias áreas, né? E eu já encaminho então para a rodada final aqui do nosso bate-papo, porque a gente já está há quase 1 hora aqui conversando, né? O tempo voa também. O que a gente pode falar, Julian, para quem está nos assistindo e nos escutando sobre longevidade? Qual é a dica que Paz e Alimentos tem para deixar aí para os nossos ouvintes e também internautas? Sim, eu acho que talvez defender a nossa bandeira também, alimentação saudável, né? Procurar alimentos fora da bolha às vezes, né? Principalmente aqui no interior tem uma bolha de alimentação, as pessoas às vezes têm medo de procurar ingredientes diferentes. Então, quem quiser conhecer também nossos produtos é só seguir no Instagram @pazalimentos. Então, é alimentação saudável, talvez procurar um estilo de vida, que nem eu falei no início do programa, tem tanta opção hoje de esporte a praticar, então também é muito importante, em algum momento vai se encaixar, mas acho que começa na alimentação, não tenha medo, procure alimentos saudáveis, procure pelo natural, porque isso com certeza lá no final vai fazer toda a diferença. E eu acho que uma outra coisa muito importante, gente, é que ok, eu tô lá com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, dá tempo de começar. Não tem. Dá tempo, né? Não tem limite, né? Não tem é porque limite. já tá na idade avançada e isso, não dá tempo de fazer diferente, dá tempo de realizar os sonhos. Vai poder construir novos hábitos e novos gostos, Exatamente. né? Se você não experimentar, você não vai fazer o que a gente falou, não gosta, mas já experimentou, já tentou. Nunca tentou. A gente, mas o óleo tem um sabor forte, às vezes o pessoal não precisa consumir o óleo puro. Bota na salada ali, vai estar consumindo todos os benefícios. E lembrando que a vida é um processo de evolução, Exatamente. né? Que cada dia a gente tem que fazer melhor para chegar lá no nosso estirão dos 100 e poucos anos, né? Não podemos reduzir isso. Exatamente. A Unimed, a gente sabe, né, que trabalha muito com o cuidar. O propósito da Unimed é cuidar das pessoas, né? E cada vez mais cuidando de forma preventiva. O que você, enquanto Unimed, poderia dizer para quem está nos assistindo, nos escutando? Uma dica aí para chegar na terceira idade, chegar na longevidade com uma qualidade de vida melhor. Claro. Eu acho que uma dica seria nas diferentes etapas da vida que nós possamos ser agente ativo, então, da nossa vida, da nossa história, né? Se eu sou a protagonista, agente ativo, eu me permito a investir em mim, no meu autocuidado, né? Eu busco ações que visem essa atenção, esse olhar integral para o meu cuidado, que hoje sabemos que são nessas várias linhas, né? Nessas várias especialidades, conforme a gente falou aqui. Então, acho que assim, inclusive no envelhecer, eu continuar sim com essa vida ativa, empoderada, buscando ações onde essa etapa da vida eu possa curtir, aproveitar com satisfação pela vida, com motivação pela vida, porque envelhecer é dar sequência a viver, né, com um significado, né? É ficar cada vez melhor. A gente vai reaprendendo, né? A gente vai estando numa outra etapa da vida com sabedoria, né? Com a expertise da vida, podendo usar a nosso favor. Então, tá aí pra gente poder curtir e aproveitar, né, a vida. Com certeza é um privilégio, né? Um privilégio poder chegar nessa etapa do envelhecimento saudável.
E você falava uma coisa muito importante, que é eu ser protagonista, que vai entrar de novo lá naquela questão da autorresponsabilidade. Então, gente, não parar com desculpa, né? Não vou correr porque meu filho tem que ficar com meu filho, porque não consigo, porque não sei o quê. A gente passa dando desculpas e terceirizando essa culpa. Não, vamos trazer para nós, né? Vamos trazer para nós o que eu tô fazendo aqui. Eu sou piloto da minha vida, o que eu tô fazendo? Chega de colocar a culpa nos outros, né? Exato. Todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas dores. E eu me lembro muito que nesses dias eu escutava alguém falando, também não vou me lembrar da fonte, porque eu sou muito ruim para isso, que a pessoa tava lá dizendo para ela, poxa, para ti é fácil, né? Tu fez bariátrica, tu tem academia, tu tem dinheiro, e eu que não tenho nem emprego. E ela disse assim, eu quando não tinha, eu pegava um tijolo e ia malhar com tijolo. Então é tipo assim, você fazer acontecer, você querer, você é a protagonista da sua vida. Agora, se você quiser enxergar pelas dificuldades, você não vai fazer nada mesmo, né? Exatamente. Falávamos antes da questão valores, né? Exato. E vamos lá, o que tem mais valor se não é a nossa vida? Não existe, né? Inclusive não se tem valor mensurável para isso. E aí, como você falou, né, Marga, é uma questão de tudo, uma junção de tudo que a gente falou aqui. De forma integrada, que nem ela disse. De forma integrada, a gente compreender da nossa autorresponsabilidade, que sim, o que você escolhe amanhã, as tuas escolhas de hoje são um reflexo no amanhã, sim, com certeza, parar de dar desculpa. E eu gosto de falar muito dessa questão assim, que a gente é adulto. O ficar nessa questão assim de não arrumar desculpa, de não gosto, de não sei o quê, são prioridades. Vamos lá, gente, vamos fazer a lista de prioridades, vamos se colocar em disciplina, porque isso com o tempo, isso vai ser normal. Né? A construção do novo hábito, eu insisto um pouco nisso, porque o novo hábito ele se torna o teu novo normal. Então é normal, vamos lá, falo do café sem açúcar, é normal agora, eu era a pessoa que tomava o café, a gente com as 3 colheres de açúcar, tá? Eu já fui assim. Então assim, hoje se eu tiver que tomar um café com açúcar, eu não consigo mais, então é o meu novo normal. Né, que seja um novo normal para as pessoas construírem os seus hábitos saudáveis para estarem bem para as pessoas que você ama, né? Isso é essencial. É muito aquela coisa, né, Margo, você falou assim, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar do filho, porque eu tenho que ir para o trabalho. Só que quando você fica doente, e aí eu vou puxar para o lado da farmácia, né? Tempo. Você vai ter tempo, porque aí você vai muitas vezes estar de atestado, você vai ter que ficar deitadinho na cama lá, e faz parte, né? Você vai ter o tempo para isso. Então, assim, vamos pensar na questão como um investimento, sim. Você mesmo falou, olha só, gente, é alimentação consciente. Você disse assim, olha, é a vida das pessoas que eu amo, o azeite lá que você olhou, que você colocou na comida lá, eu penso que se as pessoas forem cada vez mais conscientes dos seus atos, de tudo que você faz, você ser consciente, a alimentação é muito isso. Você está comendo, está ingerindo ali, mas tu está sendo consciente do que está acontecendo contigo quando tu está, né, se alimentando. Vamos lá, sem extremismo. A gente tem que se permitir até os momentos da festa lá, de chutar o balde, de comer a torta. Claro, mas que seja consciente de que isso é um equilíbrio. Opa, hoje é segunda-feira, vamos lá, né? Amanhã é segunda-feira e eu preciso equilibrar novamente. Então, se eu tiver essa busca de vamos equilibrar de novo, isso se chama constância, né? A constância, ela é muito importante. Hoje eu vou me permitir, eu vou na festa, eu vou tomar uma bebida, eu vou comer o churrasco lá, mas vamos lá, eu preciso voltar para o normal, porque isso vai me fazer bem e eu vou me sentir melhor. Exato, e essa pessoa das desculpas, que eu dei o exemplo, essa pessoa era eu, tá, gente? Hoje eu chego no canto muitas vezes maquiada ainda de gravação, com uma meia de uma cor e outra de outra. E eu me libertei de uma coisa que é muito importante, gente, que é a questão do julgamento externo. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque o que as pessoas vão pensar eu chegar lá no canto toda maquiada? O que as pessoas vão pensar eu chegar lá toda do avesso e não preparada para uma atividade difícil? Não tem problema. Eu devo satisfação para mim, não para os outros, né? Exatamente. Então a gente deixa de fazer uma série de coisas por causa dos outros. E
E é uma bobagem isso, né? Então, esse cuidado também. Olhe mais pra si, você é protagonista da tua vida e deixa o julgamento externo de lado e segue o rumo, segue o teu propósito, fica com o teu foco, mantenha a tua disciplina, ressignifique, que eu acho que é uma palavra muito importante que a gente leva daqui, o ressignificar, o reaprender. E aí, curte a tua vida de forma leve, consciente, responsável, divertida e encontre a felicidade. É com esse espírito, então, que nós encerramos esse episódio sobre longevidade e envelhecimento saudável.